Fala, rapaziada, seja bem-vindo aí para mais uma. A gente vai olhar um pouquinho aí do pregão de hoje, entender as operações que pintaram, as oportunidades que apareceram e explicar um pouquinho como é que o nosso racional aqui dentro do clube funciona, tá? Então, vocês conseguem perceber, porra, né? Fica bem claro aqui para qualquer um ver, que já faz alguns dias, né? Desde o dia 14, 15 de junho, que a gente está dentro dessa figura aqui. Que figura é essa aqui? Um triângulo expandido, né? É uma figura de lateralidade. A gente trata ela, assim como todas as outras figuras de lateralidade, como o mercado lateral, né? O triângulo, pessoal, ele também é uma figura de lateralidade, tá? Independente de onde ele venha, né? Se ele vem de baixo para cima ou de cima para baixo, né? A gente também trata ele como uma lateralidade, tá? Seja para expandir para cima, para romper para cima ou para baixo, tá bom? Então, como toda lateralidade, a gente considera essa região como uma compra baixa, essa região como uma venda alta, né? O que você quer fazer, né, basicamente, no mercado? Você quer comprar barato e vender caro. Existem diversas formas de você comprar barato e vender caro, dependendo da análise que você faz. Tá? Dentro do price action, aliás, isso aqui dentro da análise técnica clássica, as figuras de lateralidade te dão a oportunidade de comprar baixo e vender alto, tá? Basicamente é isso. Então, esse aqui é os 60 minutos, olhando pelos 5. Vamos dar uma olhada no que o preço fez hoje, tá? Bom, o preço já abre num gap de baixa, né? O que é normal, ele já estava há muito tempo trabalhando nessa região superior, né? Ele abre também ativando aí o alvo, exatamente o alvo desse oco, tá? Para quem não sabe, ombro, cabeça, ombro, né? Um ombro, a cabeça e outro ombro, tá? Dentro das figuras de oco, ocói, você pode ter vários ombros, tá? Você pode ter dois ombros aqui, depois um terceiro ombro. Não, isso aqui não importa muito, tá? Vocês vão encontrar em qualquer livro mais sério de análise técnica clássica que os padrões de oco não necessariamente são perfeitos assim. Eles podem vir com dois ombros, uma cabeça e dois ombros, tá? Isso aqui não é um dedo do meio não, tá, pessoal? Pode vir um ombro, uma cabeça e dois ombros, pode vir dois ombros, uma cabeça e um ombro, enfim. Existem diversos padrões aí que um oco pode se apresentar no mercado e esse foi o que aconteceu no final da noite do pregão de ontem, quarta-feira. Quarta-feira? Isso. Quarta-feira. Então, como é que a gente mede aqui, né? A neckline, como é que a gente mede o alvo desse oco? Esse ombro, cabeça, ombro. Então, a gente pega aqui da base, vou até usar essa outra ferramenta de fibra, a do topo da cabeça até o final, e a gente expande 100%, tá? Então, ele já abre até bem além do alvo, tá? Bem além do alvo do oco, tá? O alvo, quando a gente fala alvo, pessoal, é o minimum target, né? Que é o mínimo que você deve esperar de movimento para esse tipo de rompimento de oco ou COI, enfim. Então, a gente já acredita numa exaustão aqui, né? Ou seja, um gap, ok, mas é um gap que pode ser fechado, tá? Não acreditem nessa ideia de que todo gap vai fechar, tá? O gap pode ser que feche, a maioria fecha, mas não necessariamente ela fecha no mesmo dia ou dentro do mesmo pregão, enfim. Qual é a leitura que a gente começou a ter aqui dentro dessas primeiras 15 barras, né? 10, 15 barras, né? Um contexto de lateralidade, né? Você vê que o preço, quando a gente está olhando para um gap de baixa, a gente está olhando sempre para uma barra de baixa, né? Como se tivesse, não tem, mas é como se tivesse uma barra de venda aqui, né? Uma barrinha de venda aqui, tá? E forma esse gap de baixa. O gap que não tem a negociação, mas os vendedores, os players aceitaram vender mais baixo, né? Comprar mais baixo, negociar mais baixo do que dentro dessa região. Então é como se tivesse acontecido um deslocamento do preço de um dia para o outro, tá? Então o que a gente percebe aqui é que a partir da barra 5, 6, 7, 8, 9, a gente já vê um contexto de lateralidade, tá? Como muita gente acreditava nessa venda aqui, a barra 9 foi a frustração, né? A barra 9 tenta romper o fundo da 1, não consegue, e aí agora a gente já lida com sinais de lateralidade, tá? A gente já lida aí com sinais de lateralidade dentro dessa região. Você poderia usar isso aqui como um canal também, né? Enfim, o rompimento desse canal, enfim, existem várias formas de você enxergar essa lateralidade, tá? E aí, até então a gente não tinha feito nada, né? Até aqui a gente dentro do clube não tinha feito nada, que eu tava falando aqui com os meus alunos, falando, olha, não enxergo muita coisa pra gente fazer aqui dentro, né? Não vejo aí muitas
muitas oportunidades que te deem uma relação de risco-retorno interessante, né? Porque é isso que a gente busca, né? Oportunidade até tinha, né? Você poderia fazer a compra dessa barra 9, no rompimento dela, mas você teria que sair aqui em cima, então sua relação de risco-retorno não ficava tão boa assim, né? Enfim. Existiam algumas coisas para serem feitas, mas nada que fosse atraente para os meus alunos, tá? E aí muita gente pode falar da venda dessa barra 15. Por que eu não fiz essa venda e disse para os meus alunos que se essa venda aparecesse 50 vezes na minha frente, eu ainda assim não faria, né? Porque se a gente acabou de falhar esse rompimento de fundo, e a gente começa não só pela falha, tá? O gap está aberto, tá? Tudo bem que a gente estava vendendo alto, tá? Na teoria que se a gente faria essa venda mais ou menos nessa região, né? Levando em conta a lateralidade, de fato a gente estaria vendendo numa região alta, né? E não aqui embaixo. Mas enfim, tá? Vamos entrar um pouquinho mais nos pormenores dessa negativa, né? Porque eu não faria essa operação. Quando a gente começa a olhar para a barra 14, principalmente ela, né? A 14, né? A 13 ela já é um microfundo mais alto. Aqui a gente poderia estar olhando para um fundo duplo, né? Onde a gente tem uma pegada de perna assim, uma outra perna assim, um fundo duplo, um pivô de alta. E a barra 14 ela dá força para esse pivô de alta, tá? O rompimento é perfeito? Não, não é. Porque se além de romper essa região, você tem que romper a máxima do dia, né? Maximum of the day, top of the day. E a barra 15 ela faz essa recusa, né? Ela rejeita esse rompimento, mas para mim não é um argumento suficiente para vender. Então por que não vende a 16? Ora, pelo mesmo sistema que a gente falou agora. Se a gente está olhando para uma lateralidade, ele acabou de falhar o rompimento do topo, se eu entrar na venda dessa 16, você concorda que o meu stop tem que estar ou aqui em cima ou aqui em cima? E onde está o meu alvo? Bom, esquece que você está vendo isso aqui, tá? Engenheiro de obra pronta aqui não tem vez. A gente não está vendo isso aqui não existiu. Então, se você está olhando para uma lateralidade, seu alvo tem que estar nessa mínima, tá? Você não pode acreditar no rompimento que não aconteceu de diversas outras vezes. Isso aqui é você operar o futuro. Não dá para você operar o que não aconteceu. Você tem que operar o que você está vendo, né? Então, se você vende essa 16, você teria que sair na mínima aqui. A relação de risco-retorno não é boa, tá? Então, não fizemos nada aqui dentro, nada. E aí, fizemos nossa primeira venda na barra 21. Por quê? Argumentativamente, né? Você poderia ter feito a venda da barra 18, tá? Colocaria o stop na máxima da barra. Mas, se eu não me engano, a gente não fez porque o stop era de 500 pontos, não era? Era de 400... Calma aí. Entrava abaixo da 18. Era de 500 pontos. Então é um stop muito grande para quem opera com um contrato. Lembre-se, né? Quando eu opero aqui, pessoal, quando eu faço essa leitura ao vivo aqui com a turma, eu tô fazendo essa leitura, esse estudo com pessoas que operam um contrato, 2 contratos, né? Ninguém opera 50 contratos, 100 contratos aqui. Então eu tenho que fazer a leitura condizente com aquilo que seja uma oportunidade boa para quem opera junto com a sala aqui, que opera ao vivo comigo, tá? Então, a gente não fez essa venda da barra 18, embora eu avisei na sala dizendo, olha, essa é uma boa venda, né? Embora o stop seja longo, essa é uma excelente venda, essa barra aqui é linda, não tem como eu dizer que isso aqui não é uma boa venda. De fato, era uma boa venda, mas acabamos não fazendo, tá? E aqui, a partir da leitura de pressão e urgência, tá? PG, PU, PG é foda, né? Eu tô aqui com o Paulo Guedes na minha cabeça. Devido à leitura de pressão e urgência, cara, aqui a gente já tinha a gente já poderia considerar que a gente estava dentro de um canal, tá? Então, esse canal estreito, ele pode se desenvolver de 2 formas, tá? Na verdade, de 3 formas. A primeira é através de um canal de correção rasa, tá? Onde ele vai cair cada vez mais. Canal de correção rasa. A segunda forma é um canal de correções profundas, tá? Um canal de correções profundas, onde ele vai se desenvolver, ele vai se deslocar de cima para baixo, ou de baixo para cima, enfim, de uma forma mais lenta, mas ele ainda vai ser uma tendência de baixa, tá? Então, quando eu olhei a barra 16, 17, 18 e 19, né, sem gap de barra fechando, a minha ideia aqui era que a gente estava olhando para um canal estreito, tá, de correções rasas, ainda mais pelo fato da barra 20 ser uma barra com muita sombra superior, a barra 21 também. A gente acionou essa venda na barra 21, acabou dando 1 para 1 aqui, né? Acabou dando 1 para 1 aqui, mas eu segurei o trade aqui, ó. Acabou dando 1 para 1 na 22, tinha dado risco 1, o mesmo número de stop, de pontos de stop para o mesmo número de pontos de gain, né? Mas a gente queria esticar um pouco essa operação porque eu acreditava que esse preço ainda podia cair mais, tá? Acabou caindo, mas não da forma que eu acreditei. Bom,
Fomos estopados na 24, tá? O nosso stop estava bem acima da 21, fomos estopados na 24. Então, olha só, aí começa a entrar uma leitura um pouco mais de contexto, tá? Que é o seguinte, bom, a gente fez uma venda, a gente fez uma venda, uma venda baixa, né? Que é o que eu falo para não fazer, tá? Eu falo não faça essas vendas baixas, mas por que eu fiz? Por causa do contexto, tá? O mercado acelerou, as barras de recuperação não foram muito convincentes, tanto que a gente vê que depois o mercado não puxa para cima, né? Não foram convincentes a 20 e a 21. Cara, isso aqui tinha muita cara de que ia realmente andar e ia pegar lá no nosso alvo. Nosso alvo, deixa eu ver se eu consigo plotar ele aqui a partir do rompimento. A primeira perna, 50%. Nosso alvo estava no 120 mil, tá? Nosso alvo era exatamente o 120 mil, beleza? Era aqui embaixo. Deixa eu ver se o mercado chegou a pegar. Não. Tá, então eu tinha essa projeção, né, de que a gente pudesse vir buscar os 120 mil. Acabou que não se concretizou e aí entra a leitura de contexto, que é o seguinte. Bom, beleza, a gente foi estopado na barra 24 e olha como agora a gente tem mais uma leitura de lateralidade, né? Como é que a gente faz essa leitura? Bom, as barras começam a se amontoar, ou seja, elas se deslocam para os lados e não para cima e para baixo, tá? Ela se desloca para a direita em vez de deslocar o preço para cima ou então iniciar um rompimento para baixo, tá? Ela não faz isso, ela começa a se deslocar lateralmente, ela começa a criar sobreposição. O que é sobreposição? É exatamente esse deslocamento lateral. Você vê que a barra ela vai para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Não há uma tendência, como a gente teve aqui, ó, barra, 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 deslocamento, o quê? Vertical. Tá? Aqui a gente estava olhando para um deslocamento horizontal. Então a gente começa a perceber, e como é que a gente percebe isso? Olha, falhou o rompimento da 20, tá? Falhou o rompimento da 21 para cima. Quando ele joga para baixo de novo, a primeira coisa que eu falo para os meus alunos é, ó, se falhar o rompimento da 22, é compra no fechamento da barra. A 26 fechou, falhando esse rompimento, compramos o fechamento dela e sem calor pegamos 400 pontos. Então aqui a gente levou um stop, tá? Que foi nessa barra 21 de 220 pontos. E pegamos o fechamento dessa barra 26 e levamos aí até a máxima 400 pontos, tá? Então a gente anulou aquele stop e ainda botamos 200 pontos no bolso, tá bom? E aí, cara, o mercado começa a acelerar, né? A gente começa a ver essas três barras de impulsão ainda dentro de um contexto lateral, tá? E por que você não fez a compra, Felipe, novamente na barra 30? Porque a gente viu uma barra 27 ser anulada muito forte. A barra 27 era uma barra muito boa. A expectativa aqui era que a gente tivesse barrinhas bem michurucas de correção. Não foi isso, a gente teve a 28, não foi uma barra tão forte, mas a 29 foi. A 30 falha, mas eu levo em consideração as três barras de baixa em sequência, né? Isso aqui já me deixa uma pista de que a pressão de venda é maior do que a de compra. Não é o suficiente para a gente vender qualquer coisa aqui em cima, tá? Não vendo aqui, mas também evita que eu compre isso aqui. Por quê? Pô, Felipe, mas você não estaria comprando baixo numa lateralidade, tanto em relação a isso aqui, quanto em relação a isso aqui? Em relação a isso aqui? Até poderia dizer que sim. Até poderia dizer que sim. De fato, sim. De fato, sim. Mas é por isso que eu falo, por que é difícil você automatizar o day trader que ganha dinheiro? Por que é difícil você botar esse racional dentro de um robô? Porque não existe. Nenhum robô vai ter esse tipo de feeling, esse tipo de racional. Como é que você coloca essa interpretação dentro de um robô? Não tem como. Tá? Então aqui o que eu fiz foi, olha, e muita gente na sala me perguntou, pô, Felipe, compra essa barra 30? Compra esse fechamento? Eu falei, não, aqui eu não compro. Aqui eu não compro porque eu não vejo upside. A gente veio de um rompimento forte, a gente veio de um gap de baixa, outro rompimento forte. Isso aqui está com cara de um pré-rompimento. Tá? Isso aqui está com cara de um pré-rompimento. Então, para que eu vou comprar aqui embaixo? Eu vou esperar uma oportunidade melhor. Essa oportunidade veio, foi a venda da barra 37, ou seja, a 35 tenta voltar. Olha como a leitura barra-barra ela é importante, né? A barra 30, ela falha o rompimento da 26 e olha o que acontece, ó. A 34 também falha o rompimento dessa 26. E a 35 devolve, que poderia ser uma reversão em duas barras, tá? Mas também não comprei isso aqui, tá? Eu não compro esse tipo de reversão no contexto que a gente estava. Tá? Quem estava na sala ao vivo entendeu esse racional aqui. Fizemos a venda da barra 37, rompimento dela. Que para mim aqui a gente ia acelerar
para vir pegar exatamente o nosso alvo que estava no 120. Aqui, ó, isso aqui era o nosso alvo no 120, tá? Então a gente tinha um upside muito bom aqui, que seria exatamente a venda da 37, stop um pouquinho acima dela, e o 2 para 1 quase pagou, né? O 2 para 1 quase pagou. Vocês vão ver depois que ele de fato pagou, mas aqui ele quase pagou em uma tacada só. Então foi um trade excelente, né? Infelizmente não pagou o 2 para 1 certinho e nem pegou o nosso alvo aqui embaixo de 120, tá? Mas aí o que acontece depois? A gente começa a ter uma leitura também de contexto lateral, né? Falha de rompimento de baixa aqui, falha no rompimento aqui acima, ou seja, ele não dá continuidade para cima, diversas barras em doji, tá? Quase ativando o nosso stop aqui em cima, ó, quase ativou o nosso stop. Lembra, eu sempre deixo o stop um pouco mais acima, nunca deixo exatamente na base, porque aqui também não teria pego, né? Mas eu nunca deixo o stop exatamente acima da barra, eu sempre dou um espacinho a mais para não cair nessas violinadas aqui que de vez em quando acontecem, tá? E aí, quando o preço... Aqui eu já estava achando ruim já. Aqui eu estava achando esse contexto ruim porque a gente tinha saído desse outro canal, tá? E aí, quando ele me deu uma oportunidade novamente de sair na mínima do dia, tá? Lembrando, aqui é mínima do dia, tá? Low of the day. Aqui é a nossa loja. Low of the day aqui embaixo, tá? Então, quando o preço me deu uma oportunidade de sair novamente na mínima do dia, eu não hesitei. E mais um para conta, tá? Então a gente vendeu a mínima da barra 37 e saímos aqui com mais 400 pontos. E aí depois, cara, lojinha fechada, não fiz mais nada, mas a gente também pôde ver a gente também conseguiu observar aqui uma reversão majoritária de tendência, inclusive formando aí um rompimento de pivô em um fundo duplo, né? Aqui quem fosse comprar tinha que prestar bastante atenção nisso aqui, ó. A gente tinha aqui dois topos, tá? Que se conectavam. Esses dois topos também apresentaram um fundo duplo. Esse fundo duplo foi rompido, né? Assim, essa LTB foi rompida com muita força. Você poderia comprar a barra 66, a barra 65 não, mas a barra 66, a barra 68, a barra 77, todas elas com stop na mínima da 66, tá? Todas elas com stop na mínima da 66. Você comprou a 66, stop na mínima dela, tá? Por quê? A gente estava olhando para uma reversão majoritária de tendência aqui. Então, a gente estava olhando para uma reversão majoritária. Isso aqui é um tipo de setup, né? Você está olhando para uma reversão majoritária de tendência, tá? Aqui, ó, cadê? Reversão majoritária de tendência. Reversão majoritária de tendência. Isso aqui é Major Trend Reversal, tá? A gente chama de MTR, tá? Pelo método de Price Action, a gente chama isso aqui de MTR. Então, a gente estava olhando para uma MTR aqui embaixo, tá? Que ela ativou, inclusive, um fundo duplo e um ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Para quem tem bons olhos, olha aqui, ó, ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Que também sempre vai ser um pivô de alta e sempre vai ser um fundo duplo, enfim, tá? Que também a gente pode fazer a mesma mecânica de identificar o alvo mínimo que a gente requer, né? Que a gente exige desse fundo duplo, que é exatamente aqui, ó. Olha como deu bom para quem comprou qualquer barra dessa aqui, tá? Infelizmente, a lojinha já estava fechada, eu respeito o meu gerenciamento. E aqui eu estava achando o mercado um pouco ruim hoje, né? Um pouco sem dinâmica. Eu optei por realmente fechar a loja e não fazer mais nada. Então, teriam outras oportunidades aí e a gente volta para dentro dessa lateralidade, né? A gente voltou para dentro dessa lateralidade. Aqui você também podia levar em conta que você estava comprando barato, né? A gente tinha várias figuras de reversão compradas baratas. Então, também uma excelente operação, tá? Tenho certeza que a galera do clube também fez alguma dessas aqui que ficaram muito claras. Eu nem cheguei a ver o nosso Discord hoje, rapaziada, à noite, né? Não sei se vocês fizeram alguma dessa aqui, mas acredito que sim, depois eu vou ver. Beleza? Então, gente, é isso. O dia de hoje não foi tão difícil assim, né? Para quem tem um certo conhecimento, para quem sabe o que tá fazendo. Cara, o dia de hoje me parece que foi um dia bem suave, né? Bem tranquilo em relação às oportunidades. Quem sabe identificar as oportunidades certas para entrar, quem tem essa leitura de contexto. Quem não tem, quebrou a conta aqui, tá? Quem não tem, quebrou a conta aqui. Ou tentando comprar, ou tentando vender rompimento. Quem não tem, quebrou a conta aqui. Bom, e é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!